orar? Pai de infinita graça, nós te louvamos pelo que tu és, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e por este momento de culto, Pai. Nós te damos graças porque sabemos que tudo depende da revelação do teu Espírito. E é isso que nós te pedimos neste momento. Que o teu Espírito revele a tua palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver de verdade a tua mensagem, que ela toque em nosso coração e possamos ter entendimento de tudo que será tratado aqui. Faz isso, meu Pai, por misericórdia e graça. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, pela graça de Deus, nós daremos continuidade aos dois últimos estudos que nós fizemos aqui anteriormente, com o tema O que é o novo nascimento. E hoje nós estamos aqui no terceiro estudo. E o nosso texto base é o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 15, que eu pediria ao Vanderlei para que lesse para nós. Nos dois últimos estudos, nós avançamos do versículo 1 até o versículo 7, e hoje pretendemos meditar do versículo 8 até o versículo 15, mas eu pediria que você, Vanderlei, lesse todo o texto para nós, do 1 ao 15, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu ter dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu do céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. A primeira palavra que eu gostaria de trazer aqui para vocês é ceticismo. O que nós acabamos de ler aqui é uma passagem onde uma pessoa importante dentro do contexto religioso da época de Jesus
ele estava intrigado e buscando compreender mais as questões relativas ao próprio Deus. E ele então, Nicodemos, busca a pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai até ele de noite para tentar compreender melhor quem era o próprio Jesus e o que Jesus poderia dizer a ele a respeito de Deus. Mas como Jesus Cristo sabe de todas as coisas, antes mesmo que Nicodemos proferisse alguma palavra, Jesus já sabia o que se passava dentro do coração de Nicodemos. E por 2 vezes, Jesus diz para Nicodemos: importa que você venha a nascer de novo, que você seja nascido do alto, nascido de Deus, que você nasça da água e do Espírito. E mesmo diante dessa conversa, Nicodemos, ele não compreendeu as palavras de Jesus. E ele então faz aquela pergunta, aqui do versículo 9: como pode suceder isto? Como pode ser assim? Como é isso, Senhor? Então Jesus explicava, mas Nicodemos não compreendia. Mas Jesus, como ele tem uma paciência com todos nós, ele não se desanimou. E ele então continuou a conversa com Nicodemos. Mas por que eu falei em ceticismo? Porque basicamente, se eu perguntasse aqui para vocês a diferença entre um crente e um cético, vocês me responderiam. É fácil a gente fazer essa análise. Agora, entre um cético honesto e um cético desonesto, talvez a gente já tenha uma certa dificuldade. E o que eu quero dizer aqui para vocês é que eu acredito que Nicodemos, ele até um certo ponto era um cético, mas um cético honesto. Qual que seria a diferença? Um cético honesto seria aquela pessoa que pode até ter dúvidas sobre certas verdades, sobre certas doutrinas, mas que está disposto a enfrentar as questões diante das evidências. E eu creio que Nicodemos estava disposto a isso. E provavelmente a vida de uma pessoa assim pode até ser mudada. O cético desonesto é aquela pessoa com quem você conversa e ela também tem certas dúvidas com relação a algumas verdades e doutrinas, mas ela não está disposta a te ouvir. Ela está disposta a sempre confrontar você, confrontar os seus argumentos. Ela sai de uma discussão, de um argumento e pula para o outro. Sai de uma trincheira e se refugia em outra. E assim vai. Porque ela não está disposta a ser confrontada diante das evidências. E a minha pergunta aqui é esta: você hoje é um crente? Você é um cético honesto ou você é um cético desonesto? Porque é mais ou menos isso que nós vemos aqui nessa passagem. E é mais ou menos isso também que nós nos deparamos quando falamos a respeito deste assunto do novo nascimento. As pessoas têm muitas dúvidas, e eu até creio que isso seja verdade, né? Nicodemos, ele era cético até certo ponto. Ele realmente tinha dúvidas. Foi ao encontro de Jesus para conhecê-lo melhor, apesar de uma motivação errada, porque ele disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então ele ficou admirado com aquilo. E por isso foi ao encontro de Jesus. Mas certamente Nicodemos tinha algo mais, ou melhor, de menos. Talvez Nicodemos tivesse um vazio dentro de si. E ele estivesse querendo preencher este vazio com algum esclarecimento que Jesus pudesse trazer a ele. Então, o ponto central desse início aqui, dessa passagem que nós vamos meditar hoje, está no fato de que o nosso ceticismo nada mais é do que também a nossa incredulidade.
E a nossa incredulidade, como vocês sabem, é o maior de todos os pecados. Não crer em Jesus Cristo. E a única maneira que nós vamos ver aqui, e que nós temos visto, de quebrar esse ceticismo, é através da revelação do Espírito Santo. Através do entendimento que o Espírito Santo traz a todos nós, para que nós verdadeiramente possamos caminhar. Então, é experimentando o que Jesus está explicando aqui para Nicodemos, ou seja, experimentando o novo nascimento, é que nós poderemos realmente reconhecer essas verdades e termos o nosso entendimento clareado para as coisas de Deus e para as coisas que se referem à salvação. Então Nicodemos, ele veio para Jesus buscar essa compreensão. E Jesus, ele sabia, quando falou a respeito do novo nascimento para Nicodemos, que nenhum tipo de argumentação, que nenhum tipo de lógica, que nenhum tipo de retórica iria de fato convencer Nicodemos. Era necessário o quê? Que algo ocorresse dentro de Nicodemos, para que ele pudesse compreender tudo isso. Assim como é necessário que algo ocorra dentro de mim, que algo ocorra dentro de você. Não é o conhecimento que nós vamos ter a respeito do que é bíblico, mas é experimentando esse algo novo que Jesus está dizendo que é o nascimento do alto. E Nicodemos, ele precisava então ser desconstruído, porque até aqui ele viveu, ele cresceu aprendendo que era necessário ele desenvolver a sua própria salvação, que era necessário ele fazer algo para se salvar. E aqui então Jesus começa claramente falando para ele, sem delongas: importa-vos nascer de novo. Este é o cerne aqui desse texto. Para tornarmos filhos de Deus, isso não é possível por conhecimento. Para isso acontecer, é necessário que haja poder do alto e vontade do alto, a vontade do Senhor. Bom, o versículo 8, que nós vamos começar hoje aqui, diz, você pode ler, por favor, Vanderlei? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como que nós vamos entender o que é esse nascimento do alto? O que é esse nascimento do Espírito? O próprio Jesus explica que, olha, é como o vento. Você sabe da onde vem o vento ou para onde ele vai? Talvez nós possamos saber a direção do vento. Vocês já viram aquela biruta que fica ali no aeroporto? Ela indica o quê? A direção do vento, é o que nós podemos saber. Agora, da onde ele está vindo? Qual é o seu destino final? Nós não podemos saber. E Jesus compara exatamente ao vento ao que é nascido do Espírito. Em outras palavras, nós não podemos dirigir o vento, assim como ninguém pode dirigir a ação do Espírito. Você não pode dar uma ordem ao Espírito. Você não pode exigir algo do Espírito, muito embora a gente já presencie isso da parte de algumas pessoas, exigindo de Deus certas coisas. Mas é evidente que é como o vento, você não pode dar ordens ao vento para que ele vá de um lugar para outro. Nós podemos, às vezes, ouvir o vento quando ele passa por entre as árvores, nós podemos ouvir o vento colidindo com alguma coisa, mas é apenas isto. Ninguém sabe a sua origem, nem o seu destino final. O vento faz o que deseja, assim também como o Espírito faz. Sua operação, ou seja, do Espírito, ela é soberana, ela é incompreensível para nós, ela é oculta, ela é misteriosa. É um mistério para nós. É isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos. Não existe uma certa lógica
E é isso que Jesus está falando com Nicodemos para tentar desconstruí-lo. E essa era realmente uma lição importante para ele. Por quê? Porque ele sabia, ou ele até então entendia, que deveria salvar a si mesmo pela obediência rigorosa à lei de Moisés. E Jesus, então, tenta explicar que não é dessa maneira. Aí no versículo 9, vamos ler aqui. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: E o 10, por favor. tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? É muito interessante isso, né? Tanto a pergunta que Nicodemos faz, como pode suceder isso? Ele já tinha ouvido por 2 vezes que era necessário nascer de novo e por uma vez que era necessário nascer da água e do Espírito. Mas mesmo assim ele não compreendeu. E ele pergunta, como pode? Como é que é esse negócio? Como pode suceder isso? E Jesus responde, mas você é mestre, você é um professor, você é uma pessoa ilustre, você é membro do Sinédrio. Lembrando aqui que o Sinédrio era uma instituição que representava o governo, a legislação. Então, fazer parte do Sinédrio, só faziam parte do Sinédrio pessoas realmente destacadas. É como se alguém fizesse hoje parte do nosso Supremo, do nosso Congresso, do Poder Executivo. Muito embora hoje isso não seja talvez sinônimo de dignidade, mas não são quaisquer pessoas que podem ocupar certos cargos. E Nicodemos era uma dessas pessoas. Ele era professor. Como que ele poderia fazer essa pergunta? Mas por quê? Porque Nicodemos, ele não entendia, porque na sua mente ela estava impregnada por uma coisa chamada de justificação pelas obras. Tudo para Nicodemos era realizado através daquilo que ele produzia, e não por aquilo que era produzido de dentro para fora, pelo poder do Espírito, como Jesus estava explicando. Então, apesar do interesse de Nicodemos por Jesus, ele estava realmente absorvido por um ceticismo. Será que é isso mesmo? Como que pode ser assim? Só que ainda acho que ele era honesto no seu questionamento. Então, a repreensão que Jesus faz, porque Jesus aqui, ele está realmente repreendendo. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Essa repreensão, por não compreender o novo nascimento, pode nos dar a impressão de que Nicodemos até teria obrigação de saber essas coisas. Você pode até pensar assim, para Jesus estar perguntando isso, talvez Nicodemos até tivesse obrigação. Mas será que é isso que Jesus Cristo está querendo mostrar aqui? Na realidade, a pergunta de Jesus era exatamente para mostrar, tanto para Nicodemos como para qualquer um de nós, que nenhum título ou nível de conhecimento humano é condição para se entrar no reino de Deus. O título que ele tinha de membro do Sinédrio, como professor, mestre, nada disso era condição para que ele pudesse ingressar no reino de Deus. Porque o que Jesus está querendo dizer é que para você ingressar no reino de Deus, você precisa nascer do alto e não ter um título ou ter conhecimento. Isso mostra, então, que Nicodemos não entendeu o ponto de Jesus, que nenhuma quantidade de questionamento levaria Nicodemos à verdade, até que Nicodemos pudesse ser trazido à vida espiritual. Quando então ele tivesse a vida do alto, a vida do Espírito, então Nicodemos verdadeiramente compreenderia essas coisas, assim como cada um de nós. Enquanto o Senhor não fizer essa obra em nós, nós não vamos compreender as coisas celestiais.
sequer compreendemos as coisas terrenas. Por que quando nós começamos aqui, nós pedimos para que o Espírito Santo revelasse isso a nós? Porque isso é obra do Espírito. Eu posso ficar falando aqui por mais de 1 hora. E isso não significar absolutamente nada, se o Espírito não nos revelar. Se o Espírito não me revelar. Vamos aqui para o versículo 11, 12. Por favor. em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Bom, aqui então, Jesus, ele tem uma pequena mudança aqui na sua fala. Ele passa do singular para o plural. E ele usa o pronome nós. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O que significa isso? Bom, essa mudança para o plural aqui do pronome, nós vamos observar que existem basicamente aqui 3 interpretações para isto. Uma delas entende que Jesus se referia a ele e à Trindade. Nós dizemos o que sabemos. Outra interpretação vai dizer que Jesus provavelmente estaria se referindo a ele mesmo e aos profetas, incluindo aqui João Batista. E a terceira, de que talvez Jesus estivesse falando dele mesmo e dos seus discípulos. E eu particularmente, não obstante as outras interpretações, eu quero entender aqui que ele estava se referindo a essa última hipótese, que ele estivesse falando dele mesmo e dos seus discípulos. E eu vou explicar aqui por quê. Então nós vemos aqui 2 questões importantes no versículo 11 e no versículo 12. Quando Jesus diz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Ele está explicando aqui que seus discípulos, o que os seus discípulos repetiam com uma certa frequência. Ou seja, que o Evangelho não é uma mensagem apenas de boatos. Que o Evangelho não é uma mensagem acerca de uma simples doutrina, acerca apenas de uma simples teologia, ou mais uma teologia qualquer. Não, mas que o Evangelho é uma mensagem baseada na experiência e no testemunho pessoal. Então eu creio que quando Jesus se referiu a isso, ele estava falando disto aqui. O Evangelho é uma experiência, é uma mensagem baseada em experiência e também no testemunho pessoal que nós damos como cristãos. Você somente pode dizer o que sabe e você somente pode testemunhar daquilo que viu, daquilo que presenciou. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem em 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Por favor, Vanderlei. 1 João 1, versículos de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que nós vemos aqui nesse texto? O que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Isso é algo real. Isso não é mero conhecimento. Evangelho não é mero conhecimento. Evangelho vai tratar de uma coisa que se chama vida transformada. E é isso que Jesus Cristo está tentando explicar para Nicodemos. Nicodemos quis entender um pouco mais. Nicodemos queria ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas o que Jesus está dizendo, olha, primeiro, é necessário que você nasça de novo. É necessário você ter uma experiência de novo nascimento. Mas o problema, Nicodemos, é que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Bom, e tem um outro versículo aqui também que eu gostaria de ler, para a nossa compreensão, que está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 18. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que nós estamos aqui, o que Tiago está querendo nos explicar aqui? A fé sem obras é morta em si mesma. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É evidente que, se a nossa vida não for transformada, algo está equivocado, algo está errado. Então, nós não somos justificados por obras, mas as obras são uma evidência da nossa fé. E Jesus está repreendendo Nicodemos e os seus pares do Sinédrio, quando diz, não aceitais, por não aceitarem o testemunho de quem? O testemunho cristão. Ou seja, o testemunho de uma vida verdadeiramente transformada, como resultado direto do quê? Do novo nascimento. Se você é uma pessoa nascida de novo, você vai produzir boas obras. Você vai evidenciar uma vida transformada. Vejam, Nicodemos queria conhecimento, mas Jesus Cristo está dizendo para ele, não é conhecimento. Conhecimento não vai resolver nada na tua vida. Você vai continuar sendo um fariseu. Você vai continuar sendo um hipócrita, com muita teologia, muito entendimento das coisas, mas sem nenhuma vida transformada. Então aqui, nesse ponto, eu queria fazer duas aplicações. Uma aplicação para não cristãos e uma aplicação para cristãos. A primeira, se você ainda não creu, ainda não conseguiu entender as coisas de Deus, tudo lhe parece contraditório, você não tem certeza das Escrituras, todas essas desculpas podem ser até parcialmente válidas. E talvez você esteja aqui nesse recinto, ou talvez você esteja nos assistindo pela internet, ou ainda vai nos assistir. Talvez você esteja passando por esse tempo. Ah, Fernando, eu não entendo direito essas coisas. Eu até tento, mas é difícil. Eu não consigo crer no Evangelho, na palavra de Deus. Mas a questão é que você não pode negar a evidência do poder do Evangelho para transformar a vida de cristãos. Se eu pedisse alguém aqui, nesse recinto, para vir aqui agora e dar um testemunho da sua vida transformada em Cristo, eu tenho certeza que muitas pessoas viriam aqui. Porque isso é absolutamente inegável. Então, mesmo que você seja um não cristão, você não pode negar a evidência da vida transformada de pessoas que se dizem cristãos. Essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. Agora, se você é de fato um cristão, eu pergunto a você, Cristo mudou a sua vida?
Pergunte a você mesmo: Cristo mudou a minha vida? É uma pergunta que nós devemos fazer também. Ou você se diz cristão apenas porque você conhece a doutrina do novo nascimento? Cristo mudou a minha vida? Posso apontar para algo que será uma evidência tangível, ou seja, que eu posso tocar para mim e para outras pessoas acerca do poder de Deus por meio de Jesus Cristo, que transformou o meu pensamento, que transformou o meu estilo de vida? Você que se diz cristão, você pode fazer essa pergunta? Existe algo em você que foi transformado, que foi mudado, que pode ser visto, que pode ser tocado? Bom, é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Jesus diz: dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Vocês não aceitam. Mas a vida transformada daquele que nasceu de novo é uma evidência. Então, embora muitas vezes as pessoas são afastadas de Cristo por um baixo padrão de vida, e isso eu até reconheço, muitas pessoas que se dizem cristãs têm um estilo de vida tão parecido com o do mundo que isso chega a afastar as pessoas de Cristo. Mas nós não podemos só olhar para isso. Também é verdadeiro que existe uma mudança real na vida do cristão, na vida daquele que nasceu do alto. Porque eu quero dizer aqui para vocês, é impossível uma pessoa ter tido a experiência de novo nascimento e a sua vida não ter sido transformada por Deus. E a segunda questão está no versículo 12, importante também. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, aqui nós temos que lembrar o seguinte: a humanidade caída, ela não é capaz de receber e, portanto, de entender o ensino de Deus. Aquele que está perdido em delitos e pecados está cego para o entendimento das coisas de Deus. Então, a humanidade caída não pode ajudar em nada uma pessoa a receber e a compreender o ensino de Deus. Então, portanto, Nicodemos não poderia mesmo compreender as coisas de Deus. Então, muito embora Jesus tenha dito assim: você é mestre em Israel? Faz essa indagação a ele: você não entende essas coisas? Mas, na verdade, Nicodemos não poderia mesmo compreender, sem que antes tivesse tido o quê? Uma natureza transformada, sem que antes tivesse tido uma experiência de novo nascimento. Então, muito embora Jesus estivesse falando aquilo, é evidente que, para que Nicodemos pudesse compreender essa verdade, ele precisaria passar por essa experiência. O homem natural não tem capacidade por si só de compreender as coisas de Deus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então isso mostra que as Escrituras em si, elas não são suficientes sem a obra regeneradora do Espírito. O Espírito está presente e ele precisa operar. Mesmo com a Bíblia, não a entendemos até que o Espírito nos capacite a fazer isso. Nicodemos é como tantos estudiosos brilhantes e eruditos de hoje, que sabem uma grande quantidade de informação acerca da Bíblia, mas não conseguem compreender a verdade. Arthur Pink escreveu, um pregador inglês, abre aspas, o fato de um pregador ter se formado com honras em algum centro teológico não é prova de que ele seja um homem ensinado pelo Espírito Santo. Nenhuma dependência pode ser colocada na aprendizagem humana. Nada pode ser colocado. Você pode ter se formado no melhor local, na melhor faculdade teológica do planeta, com nota 10, com honras, com mérito.
mas isso não significa nada se o Espírito não revelar, se o Espírito não atuar. E a razão é que ninguém pode entender a Bíblia clara como ela é, sem o ministério do Espírito. É por isso que as pessoas não regeneradas não podem compreender a palavra de Deus. Não porque a palavra de Deus não seja clara, não porque a palavra de Deus o texto seja de difícil compreensão. Não é isso. Mas porque elas simplesmente não aceitam. Assim como talvez alguns de vocês, num determinado momento da sua vida, antes de terem tido essa experiência de novo nascimento, também rejeitavam a palavra, como eu também rejeitei. E eu não tinha capacidade para compreender isso. Eu, na verdade, rejeitava isso. Por quê? Porque o meu coração estava endurecido. Vamos ler Efésios 4:18. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A dureza do coração do homem impede você de receber as coisas, de compreender a palavra. E aí junta-se a isso a incredulidade, o ceticismo. E nós queremos muitas vezes convencer os nossos amigos, as pessoas, a respeito desse evangelho. Fazer algo forçado. Só que isso não vai resolver. Vamos ler o versículo 13 de João 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo está falando de quem aqui? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem é que desceu do céu? O próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem. Jesus está falando dele mesmo. Jesus é o Verbo encarnado. Ele tem autoridade para falar das coisas celestiais, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo não teve que subir aos céus, antes, pelo contrário, ele desceu exatamente para comunicar a todos a verdade da salvação, a todos aqueles que nele creem. E lembrando que Jesus é a própria verdade. Então, muito embora Jesus tenha descido para comunicar a verdade a todos aqueles que nele creem, ou a todos aqueles que o Pai os deu a Jesus, Jesus Cristo é a própria verdade. Por isso que são salvos todos aqueles que creem nele, porque ele é a verdade. E é dessa verdade que Nicodemos tanto precisava e nós também. Lembrando que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, os dois últimos versículos dessa passagem, que é o versículo 14 e o versículo 15 de João 3. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Bom, aqui é o ponto que eu entendo crucial de toda essa passagem. Até para que nós possamos compreender o que é esse novo nascimento. Que Jesus vinha tentando explicar e de fato explicou para Nicodemos. Por quê? Porque aqui reside a fonte do novo nascimento. A razão pela qual o próprio Jesus Cristo explicou que uma pessoa precisa nascer do alto. Então aqui ele começa fazendo uma comparação muito interessante e que realmente clareia o nosso entendimento a respeito disso tudo. Do modo
e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E nós vimos que o Filho do Homem nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Então Jesus começa a falar aqui a respeito de si mesmo, para que todo que nele crê, no Filho do Homem, tenha a vida eterna. Então existem muitas coisas aqui, nós podemos ver, que separam o verdadeiro cristianismo de outras religiões do mundo. Mas a mais significativa é que o cristianismo não é uma religião de obras. Todas as demais religiões que nós podemos encontrar nesse mundo, que nós podemos conhecer, elas sempre fazem menção a obras. E o cristianismo se destaca porque ele não é uma religião de obras. Todas as outras religiões ou sistemas têm em sua base algum sistema de boas obras, pelo qual o seguidor da religião ganha mérito por realizar certas coisas. Você pode observar. Procure saber a respeito de outras religiões. Não é muito difícil. Você vai observar que existe uma troca. Em religiões em que existe um Deus com D minúsculo, ele vai exigir alguma coisa de você. Então é sempre uma barganha, mediante obras, que o ser humano é justificado. Mas o cristianismo vai mostrar uma outra coisa, e é exatamente isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos. Exatamente aquilo com o que Nicodemos estava acostumado, porque a religião de Nicodemos também exigia dele algo para se tornar aceito diante de Deus. O próprio Nicodemos, ele sabia que ele precisava desenvolver a sua própria salvação através da obediência à lei de Moisés. Por isso era tão difícil para ele compreender o que Jesus estava querendo explicar. O cristianismo insiste, ao contrário, que nada podemos merecer, que tudo que poderia ser feito já foi realizado em nosso favor pelo próprio Filho do Homem, pelo próprio Senhor Jesus. E que a salvação é, portanto, por graça, sendo alcançada não por se fazer alguma coisa, mas por receber o presente de Deus mediante a fé. Até mesmo a vida cristã surge, é gerada dessa realização inicial e completa por parte do Senhor Jesus Cristo. Nada podemos fazer. Hoje cedo, foi muito claro aqui na pregação do pastor Glênio. A justificação é uma ação monérgica do Senhor. Você nada pode realizar porque o Senhor Jesus Cristo realizou tudo em seu favor ou em favor daqueles que nele creem. E Nicodemos não estava entendendo isso. E eu quero dizer aqui para vocês que, embora Nicodemos não estivesse entendendo, talvez você esteja nessa mesma situação. E não há nenhum demérito nisso. Porque o objetivo daquilo que estamos tratando aqui é trazer o quê? Clareza para o nosso entendimento. Jesus então aponta para a base da salvação que ele mesmo traria. Ele, portanto, falou de sua morte e da necessidade de se crer nele mesmo. E dentro deste contexto que Jesus apresenta para Nicodemos uma lição objetiva, uma história com a qual ele estava familiarizado desde a infância. Nicodemos, Jesus sabe de todas as coisas. E ele sabia que Nicodemos também conhecia essa história, que estava lá no Velho Testamento, lá em Números, capítulo 21, dos versículos 4 a 9. E nós vamos ler agora, por favor. Números, capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto?
onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-lhe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que nós vemos aqui? Um povo que vivia reclamando e murmurando. E eles reclamaram tanto que então o Senhor resolveu tratar com o povo e mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo israelita. E muitas pessoas morreram. E aí o povo veio até Moisés, reconhecendo que tinham pecado. Temos falado contra o Senhor. Ora ao Senhor que tire as serpentes. Veja bem, o povo pediu para Moisés que orasse ao Senhor que tirasse de nós as serpentes. Mas Deus poderia tirar as serpentes? Foi Ele que mandou. É evidente que Ele poderia tirar. Só que Deus sabe como tratar conosco. Deus sabe como tratar com o povo israelita. E o que Ele fez? Aí mandou Moisés fazer uma serpente. E aí, o versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse é o método que o Senhor criou para resolver aquele problema. Mas nem é preciso eu dizer que o remédio proposto por Deus e executado fielmente por Moisés era o quê? Um verdadeiro absurdo. Vocês concordam comigo? Pensem bem, especialmente nos nossos dias hoje, onde nós temos uma indústria farmacêutica altamente avançada, métodos de diagnóstico, remédios, antibióticos, vacinas. Temos tantas coisas. Só que Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim, faz uma serpente, põe lá no topo da haste, e aquele que olhar para ela, e for picado e olhar para ela, vai sarar. Isso é absurdo. É muito absurdo. Sabemos que não havia o menor valor terapêutico na serpente de bronze. Não tinha. Serpente de bronze em si não tinha nenhum valor terapêutico. Na melhor das hipóteses, vocês vão concordar que a serpente de bronze poderia ser o quê? Um aviso. Você está passando por lá, vê a serpente de bronze e lembra, puxa, eu tenho que tomar cuidado, que tem muitas serpentes abrasadoras por aqui. No máximo isso. E nós só vamos começar a entender a história quando a vemos como uma forma de apontar a fé do povo de volta para Deus, porque era isso que o próprio Deus queria, fazer com que o povo voltasse a confiar no Senhor. Era esse o objetivo. Só entendemos plenamente quando a vemos como uma tentativa de prefigurar o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Tanto que o próprio Jesus faz menção a essa passagem para Nicodemos. Então, de qualquer modo, a própria palavra da cruz era e hoje é o quê? O mesmo absurdo. A mesma loucura que era para os israelitas. A mesma coisa. 1 Coríntios 1,18. Vamos ler? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Não, desculpe. 1 Coríntios 1,18.
Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura? É. O que nós vamos fazer? Você vai ficar cético em relação a isso? Talvez alguns israelitas também tivessem ficado céticos. Ah, Moisés, você está louco. Eu fui picado e você quer que eu olhe para aquela haste? Você está de brincadeira? Só que o que aconteceu com aqueles que talvez não quiseram fazer isso? Não quiseram confiar na palavra de Deus. Morreram. Então, para nós compreendermos melhor esse paralelo com a morte de Cristo na cruz e o modo como Deus salva o pecador, mediante a sua graça, nós vamos refletir aqui agora, rapidamente, porque nós já estamos terminando, alguns outros métodos que, em tese, poderiam ter sido imaginados pelo povo para que pudessem ser curados. Então, vamos imaginar alguns métodos aqui para curar da picada da serpente abrasadora. Primeiro método. As pessoas que foram picadas pelas serpentes poderiam ter feito remédios para combater o veneno. Certo ou errado? Poderiam. Só que não há nenhum lugar no texto acerca disto. Tem um pastor americano, Donald Grey Barnhouse, ele escreveu o seguinte: preparar poções, fazer pomadas, teria dado a todos eles algo para fazer e teria satisfeito o instinto natural do coração de trabalhar em favor da sua própria cura. Mas não há nada desse tipo mencionado no texto. Eles não deveriam usar remédios humanos, e sim recorrer a quê? Ao remédio divino. O fato de que não lhes foi dito para fazer um remédio humano é um indicativo do fato maior de que não há remédio humano para o pecado. Os homens foram mordidos pela semente do pecado. Como eles vão ser curados de sua mordida? Não há nada além de morte esperando por eles como resultado de sua ferida, a menos que o próprio Deus forneça um remédio. Os homens correm para as religiões humanas buscando um paliativo para o pecado. O homem que confia na religião em vez de olhar para Cristo estará eternamente perdido, fecha aspas. Não existe. Qual a conclusão que eu chego em relação a essa primeira tentativa? Não existe nenhum remédio ou religião para a salvação do pecador, a não ser render-se à graça de Deus e crer mediante a fé em Jesus Cristo e este crucificado. Um segundo método. As pessoas que foram picadas pelas serpentes poderiam ser encorajadas a seguir por um novo caminho, a fim de corrigirem o erro. Elas poderiam ter reconhecido, puxa, nós viemos pelo local errado. Quem sabe se a partir de agora nós sigamos por um outro caminho e quem sabe agora nós sejamos mais cuidadosos. Obviamente, mesmo se elas tivessem sido capazes de fazer isso, ainda não havia cura. Então, mesmo que elas tivessem mudado a sua rotina, mudado de caminho, isso não resolveria o problema, porque elas estavam inoculadas pelo veneno e elas iriam morrer. Então, qual a conclusão? Não existe nenhum novo caminho ou estilo de vida para a salvação do pecador, a não ser render-se à graça de Deus e crer mediante a fé em Jesus Cristo e este crucificado. Terceiro método, as pessoas que foram picadas pelas serpentes poderiam ingressar, quem sabe, numa ONG. Poderiam buscar ajuda numa agência humanitária para se unir e lutar contra as serpentes. Veja, nós não estamos sendo contra o trabalho assistencial nem humanitário. Até porque os grandes programas humanitários partiram de princípios cristãos. Nós podemos até enxugar a testa febril de alguém que estivesse sido mordido pela serpente abrasadora. Você poderia até confortar aquele paciente. Só que isso não resolveria o problema. O pecado não é curado, que eu estou querendo dizer aqui, por organismo social. A cura do aguilhão do pecado reside apenas na morte do Senhor Jesus Cristo e nas promessas que Deus faz e que a acompanham. Então a conclusão,
não existe nenhum trabalho humanitário ou assistencialismo para a salvação do pecador, a não ser render-se à graça de Deus e crer mediante a fé em Jesus Cristo e este crucificado. Quarto método, são 5. As pessoas que foram mordidas pelas serpentes poderiam ser orientadas a interceder à própria serpente. Olha, e se vocês orarem para a serpente, será que isso não resolveria? A oração é algo muito bom, só que nós não podemos deixar de lembrar que a oração é para os cristãos, é para os crentes. Ninguém pode orar de si para si mesmo, para a sua própria salvação. Então, o poder é evidente que não estava na serpente posta na haste, mas na palavra de Deus. Cristo morreu pelos pecadores na cruz e essa obra de redenção deve ser o quê? Crida por nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9, eu vou ler aqui para sermos mais rápidos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Conclusão, não existe nenhuma adoração a ídolos ou oração a si mesmo para a salvação do pecador, a não ser render-se à graça de Deus e crer mediante a fé em Jesus Cristo e este crucificado. E o quinto método que nós poderíamos aqui imaginar para que as pessoas pudessem ser curadas. Aquelas pessoas que foram mordidas pelas serpentes poderiam comprar alguma relíquia da própria serpente ou possuir algum fragmento da haste sobre a qual a serpente de bronze havia sido erguida. Vocês podem estar falando assim, Fernando, você está de brincadeira. Gente, milhões de pessoas nesse exato momento, creem que estão salvas e justificadas diante de Deus porque possuem em suas mãos uma relíquia ou um osso de algum santo. Isso não é brincadeira. A noção de que a salvação pode vir por relíquias é a ideia mais absurda e pagã já associada ao cristianismo. Diz a história que na Idade Média foram vendidas lascas da cruz de Cristo em uma quantidade suficiente para a construção de várias catedrais. Os negociantes fizeram a festa. Agora, isso salva? Agora, é exatamente interessante também nós olharmos para o texto bíblico, porque isso de fato estava acontecendo. Aconteceu com a serpente de bronze erigida por Moisés. Aparentemente, alguém preservou aquela serpente. E o que aconteceu com o tempo? As pessoas começaram a idolatrar a serpente de bronze. O próprio povo de Israel. 2 Reis 18:4, vamos ler? 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O próprio rei Ezequias teve que pôr abaixo e destruir aquilo lá, porque estava sendo objeto de idolatria. Qual a conclusão aqui? Não existe poder algum em relíquias ou ossos santos para a salvação do pecador, a não ser render-se à graça de Deus e crer mediante a fé em Jesus Cristo e este crucificado. Então, resumindo, não foi remédio, religião, novo caminho, estilo de vida, trabalho humanitário, assistencialismo, adoração de ídolos, oração a si mesmo, relíquias e ossos santos, nada disso vai trazer salvação. Mas foi a graça salvadora de Deus que curou os israelitas mordidos, quando eles creram em sua palavra e obedeceram à ordem do Senhor. Foi isso que os curou. O poder não estava na serpente, mas na palavra do Senhor. Então, terminando, todo ser humano que nasce biologicamente, nesse mundo já nasce inoculado pelo veneno do pecado. Se nada acontecer a esse ser humano, ele morrerá eternamente. O que precisa acontecer a esse ser humano chama-se
novo nascimento. A cura vem daí. Como alguém pode nascer de novo? A resposta de Jesus é que o novo nascimento somente é possível por causa do sacrifício do Filho do Homem. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Precisamos olhar para a haste, ou melhor, olhar para a cruz e confiar na palavra do Senhor, ainda que isso seja um absurdo, ainda que isso seja loucura. No Filho do Homem que foi levantado, ali reside a virtude da cura infinita. A fonte do novo nascimento é o sacrifício de Jesus Cristo. Existe alguma mensagem mais maravilhosa do que essa? Eu termino lendo João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa é a razão do novo nascimento, o amor de Deus. E qual é a fonte do novo nascimento? Jesus Cristo crucificado. Por isso que ele fez questão de tentar passar isso para Nicodemos. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ver esta verdade e experimentar aquilo que Jesus Cristo tentou passar para Nicodemos. Amém? Vamos orar. Pai de infinita misericórdia, te louvamos pela mensagem da tua palavra. Te louvamos, Pai, pelo sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz, porque Ele é a fonte do nosso novo nascimento. E te louvamos, Pai, pelo teu grande amor por todos aqueles que o Pai deu a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós oramos desde já, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.